E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui com vocês, sou o professor Alexandre Tardelli, trabalhar o componente curricular de História, pessoal do oitavo ano, trabalhando aqui o caderno do aluno do currículo paulista, primeiro semestre. Vamos para a nossa aula 10 aqui, com a unidade temática, os processos de independência nas Américas. Para isso, desenvolvendo as seguintes habilidades: aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões no contexto das independências americanas. Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais, e analisar o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e do pan-americanismo, bem como o papel dessas ideias nas revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas. Identificar a Revolução de São Domingos como evento singular e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar as suas implicações. E para tudo isso, vamos com os seguintes objetos de conhecimento: rebeliões na América Portuguesa, as conjurações mineiras e baiana, independência dos Estados Unidos da América, a independência na América Espanhola, a Revolução dos Escravizados em São Domingo e seus múltiplos significados e desdobramentos, o caso do Haiti, os caminhos até a independência do Brasil. E iniciaremos a situação de aprendizagem 4, que tem aqui como título, como tema dessa situação, os caminhos da independência das colônias hispano-americanas. Então, caminhos da independência. A independência, portanto, é as colônias, que até então elas eram dependentes das metrópoles, Então, a relação colônia e metrópole sempre foi de dependência. Então, aqui nós vamos falar da independência, da separação dessas colônias em relação às suas metrópoles, e nós vamos, para isso, ver os caminhos, que nós tivemos aí dessas colônias, ao longo aqui dos vários países hispano-americanos, ou seja, as colônias espanholas aqui na América. Nós não vamos falar do Brasil ainda, mas posteriormente nós vamos falar da independência das colônias portuguesas, que no Brasil foi colonizado pelos portugueses, só para lembrarmos. Então, nesse momento, nós vamos falar das colônias espanholas e a independência dessas colônias. Bom, aí nós temos que partir da reflexão sobre o conceito de fraternidade para compreender os processos de independência das colônias hispano-americanas e relacionar as implicações desses movimentos com o tempo presente. Então, essa reflexão é importante que nós façamos, da importância aqui do conceito de fraternidade, que é esse conceito, advindo lá dos ideários, iluministas, que ajudam, portanto, a entendermos melhor, os processos de independência que nós tivemos aqui e as implicações que nós temos em decorrência, disso também. Outro elemento importante aqui é a relação entre as dependências nas Américas, a crise do antigo regime e a expansão napoleônica na Europa, tendo em vista suas particularidades. Então,
É importante a gente contextualizar que o movimento iluminista ela trouxe também na Europa, né, uma contestação aos poderes dos reis, né? Então muitos reis estavam com os seus poderes enfraquecidos na Europa, né? Então isso ocasiona a crise do antigo regime e também da expansão, né, de Napoleão, tá, pela Europa, a investida de Napoleão, né, em diversas nações europeias, tá? E isso obviamente, né, cria uma relação maior de dependência a essas colônias, porque essas colônias que garantiam a riqueza, né, e o luxo muitas vezes aí dessa nobreza, dessa realeza, né, que havia. É importante compreender que, apesar de próximos e mesmo que muitos tenham tido o mesmo foco e se colocado contra o mesmo polo, né, a colônia versus metrópolis, tiveram os seus impulsionadores, suas especificidades e seus desdobramentos, né? Então, vamos colocar que é importante entender que cada localidade, né, cada país aqui do continente americano, cada colônia, né, que conseguiu a sua independência, no caso da Espanha, ela não foi de uma forma uma única, né? Cada uma teve as suas especificidades a isso. Determinados conflitos tinham, por exemplo, como objetivo a abolição da escravidão. Outros foram patrocinados por senhores de escravos que rejeitavam a mais remota ideia de que os negros fossem libertos, mas que igualmente não estavam satisfeitos com os desígnios, né, da metrópole. Tá? Então nós tivemos diversas motivações aí desses movimentos de independência. As colonizações não foram iguais e que, mesmo sob a mesma metrópole, diferentes localidades poderiam sentir mais ou menos a sua interferência. Tá legal? Então, dito isso, agora nós vamos com a atividade 1, que é de sensibilização, essa atividade. Ela diz o seguinte, para sensibilizar um pouco daquilo que você sabe, né, sobre esse assunto. Assim, como fez na situação de aprendizagem anterior, reflita sobre a palavra fraternidade. Registre em seu caderno o que ela significa para você. Tá bom? Então, lembrando lá no começo da atividade, né, dessa aula, que eu falei sobre a importância aqui, ó, de falarmos sobre, né, que nessa situação de aprendizagem nós vamos trabalhar com esse conceito por trás aqui de fraternidade. Então, registre no caderno o que ela significa para você. Bom, vamos seguir aqui. E ela diz o seguinte, a atividade 1.3. Leia o texto abaixo e, na sequência, solucione no caderno os questionamentos. Em 1789, a fraternidade já está aí presente em todas as mentes. A reunião dos Estados Gerais aspira a uma união fraternal das três ordens. Mirabeau vê na tomada da Bastilha o início da fraternidade entre os homens. Em 1790, Lafayette propõe, em seu discurso no campo de Marte, unir a todos os franceses com os laços indissolúveis da fraternidade. As festas da Federação tratam de fraternizar, ou seja, de unir todas as classes sociais e de considerar a todos os povos como irmãos, de estabelecer uma espécie de solidariedade defensiva contra os perigos exteriores. A pátria é um argumento de irmãos e de conjurar as ameaças de conflito entre os mais pobres e os outros setores da sociedade francesa. Um artigo adicional da Constituição de 1791 fala da fraternidade, uma verdadeira utopia, como resultado esperado das festas nacionais e da educação. Robespierre evoca a ideia
de acabar com as nações e de se construir uma sociedade fraternal planetária, a qual chama de a imensa cidade de Filadélfia. E aí vocês têm essas perguntas aqui abaixo. A letra A. Como o texto acima define o conceito de fraternidade, né? Então, como que está sendo trazido aqui por esse texto esse conceito de fraternidade? Aí a letra B. Pesquise o significado de nação e descrevam, né? O que é o significado de uma nação? Pesquise aí rapidamente e descreva, então, esse significado. E a letra C. Sentir-se membro de uma nação gera o sentimento de fraternidade? Justifique, né? Então, se você se sente da mesma nação, né? Nós nos sentimos brasileiros, todos nós, né? Nós pertencemos à mesma nação, tá? Então, esse sentimento, né? Portanto, fraterno entre nós e sermos brasileiros, tá? Ser membro de uma nação, portanto, reflita, né? Ele gera esse sentimento de fraternidade. Então, se você acha que sim, você justifica. Se você acha que não, você justifica também. Bom, e aí nós temos a atividade 2, que já é uma atividade de análise de fontes. Então, 2.1, leia o texto abaixo e responde o que se pede. Então, vamos ler esse texto que tem como título Libertadores da América. Pô, aí sim, professor. Já ouviram falar sobre isso? Então vamos lá. Você costuma assistir a campeonatos de futebol? Para os fãs do esporte, o nome Libertadores da América remete ao campeonato anual que reúne times selecionados entre países da América Latina para a disputa do título. Mas vocês sabem quem foram os Libertadores da América? As ideias iluministas desenvolvidas por Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre outros filósofos, influenciaram importantes movimentos políticos que ocorreram não apenas no continente europeu, mas também no continente americano, como foi o caso da independência das 13 colônias inglesas na América, que demonstrou que fatos históricos se relacionam no tempo e no espaço de forma integrada. Na América Espanhola, os princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade impulsionaram os questionamentos dos crioulos, que eram os descendentes espanhóis nascidos na América. Apesar de constituírem um grupo economicamente privilegiado, os crioulos estavam fora dos cargos mais importantes do governo na colônia. Influenciado pelas ideias iluministas, eles passaram a contestar o poder dos chapetones, os nascidos na Espanha, que detinham o poder político nas colônias espanholas. Com a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão em 1808, os conflitos internos entre os crioulos e os chapetones se intensificaram e o ideal de liberdade transformou-se na luta pela libertação das colônias. Surgiram então os libertadores da América, como são também chamados os homens que lideraram os movimentos pela independência na América Latina. Vamos destacar dois deles: Simão Bolívar, cujo anseio era o pan-americanismo, e San Martín, defensor do regime monárquico para os países recém-independentes. Então, gente, você vê a relação, né, que nós temos com a atualidade, com a história, né? Então, o nome Libertadores da América, que é o nome dado ao principal campeonato, né, de futebol aqui da América Latina,
que dá vaga, inclusive, para disputar, né, um Mundial. Então é muito almejado esse campeonato pelos clubes brasileiros, por exemplo, e vários outros países, né, da Argentina, Paraguai, Venezuela, enfim. Então, essa competição esportiva, ela recebe esse nome em homenagem, portanto, né, aos líderes do movimento que se iniciou, né, no continente americano, nas colônias espanholas, né, em busca o que da libertação, né? Eles lideraram os movimentos de independência, portanto, na América Latina, que foi Simón Bolívar e o San Martín, tá legal? E eles, portanto, faziam parte, né, dos crioulos, que eram os crioulos, era o nome dado a aqueles espanhóis que nasciam aqui no continente americano, que nasciam na colônia, tá? Então eles eram chamados de crioulos. E nós tínhamos os chapetones. Os chapetones eram aqueles que eram nascidos na Espanha, na metrópole. Então esses chapetones, eles tinham mais direitos, né? Principalmente ocupar cargos políticos, a qual os crioulos não tinham só pelo fato de terem nascido na colônia, né? Então esses começaram, né, a questionar essa interferência, né, que se tinha da metrópole em relação à colônia, em busca, portanto, da independência, né, liderando movimentos de libertação, portanto, né, nas colônias espanholas. Bom, aí para a gente seguir, vocês têm aqui o exercício A, que pede o seguinte: identifique no continente americano os países em que Bolívar e Martim lideraram movimentos de independência. Para isso, faça uma pesquisa no seu livro didático ou na internet, né? Então, você vai identificar dentro do continente americano, né, os países, tá, ok? Em que Bolívar e São Martim lideraram aí a sua independência, tá bom? Para isso, né, pode ser feita uma pesquisa em livros na internet. Beleza? Então, seguindo aqui, vocês têm a seguinte atividade, 2.2. Leia o fragmento da carta onde Simón Bolívar explica a ideia de pan-americanismo. Depois responda aos questionamentos em seu caderno. Então nós temos a fonte 1 aqui, ó, tá? Só que dito por Simón Bolívar. Ele diz o seguinte: desejo mais que qualquer outro ver formar na América a maior nação do mundo, não tanto por sua extensão e riquezas, quanto por sua liberdade e glória. Ainda que aspire à perfeição do governo da minha pátria, não posso me persuadir de que o novo mundo seja, pelo momento, regido por uma grande república. Como é impossível, não me atrevo a desejá-lo. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma só nação com um só vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo, já que tem uma origem, uma língua, uns costumes e uma religião. Deveriam, portanto, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que há de se formar. Carta da Jamaica de Simón Bolívar, tá? Portanto, vocês têm a partir desta fonte 1 as seguintes atividades aqui. A letra A: pesquise e estabeleça uma relação entre o nome do campeonato de futebol Taça Libertadores da América e o processo histórico de independência das colônias hispano-americanas, tá ok? Então, vamos fazer essa pesquisa e buscar e estabelecer essa relação entre o nome dado do futebol e esse processo histórico de independência. Aí a letra B: descreva qual era o projeto de Simón Bolívar para a América Espanhola. Qual é o projeto que ele defendia? E a letra C:
A partir da sua reflexão anterior, como podemos relacionar os significados de nação e de fraternidade com o pan-americanismo? Né? Então, a ideia é pan-americanismo, uma única só nação, né? A nação americana, tá? Então, você buscar aí refletir, né, e relacionar o significado de nação e fraternidade com o pan-americanismo. Ok? Gente, então é isso. A nossa aula então está terminando por aqui. Agradeço vocês estarem comigo até agora e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Valeu, um abraço.